Jesus, a expectativa tá alta, viu? Desde a semana passada a gente está ouvindo muito falar sobre esse assunto. Teve um entreveiro, inclusive, envolvendo a rede Carrefour, que na semana passada chegou a anunciar que pararia de vender carnes dos países do Mercosul na França. Gerou um desconforto muito grande com o mercado brasileiro, com o próprio governo brasileiro. Por conta disso, inclusive, frigoríferos brasileiros anunciaram um boicote à rede aqui no Brasil, que não seria tão significativo para a França como um todo, mas para o Carrefour era, porque representa uma parte significativa da receita. Por essa razão, inclusive, o executivo teve que voltar atrás, pedir desculpa pela declaração. Isso gerou consequências no Congresso. A gente teve audiências públicas acontecendo sobre o tema, teve um projeto de urgência, que recebeu urgência também, um projeto para obrigar reciprocidade em questão de matérias ambientais para acordos internacionais. Isso porque os congressistas acham que muito do que os países europeus cobram em termos de preservação e defesa climática do Brasil, e nem eles mesmos cumprem. Então, isso foi uma repercussão grande no Congresso. Essa semana teve um bastante empenho do governo já para que chegasse a um consenso com relação ao texto. Nos países do Mercosul, esse consenso chegou, inclusive, um raro consenso entre Lula e Milei, o que foi bem positivo. E durante a semana a gente ficou na expectativa se esse acordo ia para frente, se não ia. Até ontem, no final da noite, a gente não tinha confirmação de que a presidente da Comissão Europeia iria, o que nos levava a crer de que esse acordo não iria vingar. Nessa semana ficou o processo de consulta dos 27 países membros, né, do bloco europeu, e do lado dos que não queriam o acordo, além da França, a gente tinha também a Polônia, a Áustria e a Irlanda, e do lado do que estavam favoráveis, a gente tinha a Alemanha, a Espanha, Portugal e Suécia. E no final da noite de ontem, a gente recebeu essa notícia de que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou a presença na reunião de amanhã no Uruguai, o que nos leva a crer que a gente está mais perto do que nunca de resolver essa questão do acordo que já está em negociação, Jesus, há mais de 2 décadas. Alessandra, Pois é, Jesus. Acho que sim, tem uma expectativa muito grande em relação ao acordo, especialmente com a vinda da presidente da Comissão Europeia. Eu acho que assim seria um avanço, acho que muito importante para as duas regiões, né? Especialmente após a vitória do Trump, sinalizando uma política protecionista pesada em relação aos parceiros comerciais, inclusive em relação à Europa, né? O foco principal é China, mas a Europa também é objetivo, né? Está aí, eu diria, na visão na política comercial do presidente Trump em termos de tarifas. Então, acho que esse timing pós-eleição aí do Trump também deu uma força aí para o andamento do acordo. A gente sabe que assim, fechar o acordo agora não necessariamente significa que ele vá ser real, porque ele precisa passar, né, por votação no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu, então a gente ainda tem passos aí a dar para ter realmente a materialização do acordo, mas eu acho que avançando, né, e aqui a gente tem forças de economias importantes, como a principal economia da região, que é a Alemanha, né, então isso eu acho que é sim um peso muito significativo, e a gente aproveitar essa janela, né? Porque a gente tem problemas políticos europeus muito significativos. A própria Alemanha está enfrentando uma situação política delicada, a França também agora, né? Com a queda do primeiro-ministro. Então, assim, o momento acho que é meio agora para a gente tentar avançar rapidamente. E aí é o papel fundamental da presidente da Comissão Europeia. Em termos econômicos, é uma boa notícia para as duas regiões. As duas regiões tendem a ganhar com esse acordo comercial, não é? Todo o Mercosul e toda a União Europeia. Ainda que a gente tenha discussões específicas, e a gente sabe que o principal receio da União Europeia é a competição, e da União Europeia, de alguns países da União Europeia, como a França, que, como a Carol bem pontuou, tem né, um receio em relação à competitividade dos produtos agropecuários brasileiros, mas no todo, porque é muito mais do que isso, o acordo tende a ser um jogo aí de ganha-ganha. Então, eu veria como um avanço aí estrutural muito importante para a economia brasileira ao longo dos próximos anos, né? Porque os efeitos aparecerão ao longo do tempo, porque inclusive tem muita transição para essa queda de tarifa. Mas assim, na nossa avaliação,
é um avanço estrutural bem importante.